Jesus, no silêncio da prece, Deus vamos a te ver em paz, aliviar as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e ao teu encontro queremos te seguir e afastar mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhar juntos uma luz. Ir ao teu encontro queremos te seguir e afastar mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhar juntos uma luz. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a agir, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito, a vida não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então imediato está. Não é um perdedor, quem sabe a dor, uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou, na hora certa, Deus dará. Deus é maior, maior é Deus que está com Ele, nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais. Agora chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. Quando temos que esperar, clareou.
mensagem que eu contei para o pessoal aqui. Eu achei ela muito bonita a mensagem dela, só que é um samba, né? Como eu não sei tocar samba, mas gosto de samba, eu dessambei a música, né, para poder apresentar na Casa Espírita. Né? A mensagem dela é muito bonita, né? Eu tinha que adequar ela ao ambiente. Né? Ondas da vida carregam no mar, atracado no tempo, não quer navegar, não traga em si mesmo o terreno dos monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos precisam parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, fixa as velas da coragem pra lutar, e as estrelas do bem vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o Cristo não te peça de tentar ganhar um instrumento que se chama e a gente se sente agradecido, se sente saudoso, aquela saudade que bate, mas que nos conforta. Estarmos aqui hoje reunidos com toda essa chuva, né? Mas que sejam as chuvas de bênçãos também. Tudo tem um propósito. Então vamos elevar nossos pensamentos, já agradecer por esta casa, por este ambiente que agora cheio dos nossos amigos desencarnados estão aqui conosco. Aqueles que necessitam da palavra desta noite, aqueles que se alegram mais uma vez de poder comemorar este trabalho tão lindo nesta cidade. Que possamos ser agraciados com a proteção divina, com a iluminação que vier ao nosso irmão, com as palavras necessárias para o nosso vida. Agradecemos, Pai, que estamos aqui, que somos seus instrumentos, e assim faça-se em nós a tua vontade. Gratidão. Que nosso irmão se encontre. Ônus da casa, 40? Oi? Ônus da casa. 49. 49. 49 anos. Coisa bonita, né? Idade madura, né? Que Deus nos abençoe a todos. Muita alegria que nós nos encontramos aqui com vocês para essa noite de estudos, para relembrarmos tanta luta, né? De 49 anos. E, acima de tudo, agradecer a Deus, né? Porque a Ele todo louvor, não é? Que Ele nos abençoe a todos, abençoe a cada lar que esteja conectado conosco, ou que se conecte posteriormente, né? E a todos que estão representados aqui, que sob as bênçãos de Deus
nós possamos iniciar nossa reflexão, né? Nós estamos trazendo um assunto belíssimo para conversarmos nessa noite, que trata-se de a Era Nova, né? Essa é a tradução de Salvador Gentili. Se a gente pegar a tradução de Guilherme Ribeiro, nós vamos encontrar lá a nova era, né? A Era Nova ou a nova era, né? Mas o importante mesmo é nós sairmos daqui com a ideia mais clara do que esses tempos, ou os tempos novos, os novos tempos, estão esperando de nós, né? O que Jesus está esperando de nós, né? Já que não nos doamos de uma forma assim total, né, ao longo dos milênios, mas que agora nós possamos então nos doar um pouco mais, né? Esse é o grande desafio da humanidade. E nós tivemos aí um exemplo muito claro, a marca, a experiência, que foi o período da pandemia, né? Que foi um período em que acabou que dando uma sacudida na humanidade inteira, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que muitas vidas que foram salvas com as vacinas, hoje estão sendo mortas com as bombas, né? Os canhões, né? Ou com a desesperança, né? Com a falta de fé, com os desastres íntimos, né? E nós então rogamos já de imediato para esses irmãos, né? Que Deus abençoe a cada lar e a cada um deles. Na Era Nova, quando fala em Era Nova, novo período, novos tempos, a gente fica pensando assim, né? Eu parei um pouquinho, porque na verdade a gente vem aqui a compartilhar, né? As reflexões que a gente fez. A gente faz uma coletânea na literatura espírita, no Evangelho de Jesus, e a gente vem aqui e coloca nessa mesa redonda, né, sobre o amparo de Jesus, né, a coordenação da equipe espiritual, a gente coloca aqui para a nossa meditação. E esse aqui é o desafio desse instante, né? Então nós ficamos pensando assim, tem um livro que chama Ante os Tempos Novos. Naquele livro, a Sueli, ainda quando estava encarnada aqui, né, ela conta viagens que ela tinha feito no exterior, junto com o Divaldo Franco, e dizia ela que eles tinham feito em 30 dias, 35 palestras. 30 dias, 35 encontros, conferências. E eles, ao final do trabalho, como é normal a gente fazer, sentar, trocar uma ideia para ver como é que foi o trabalho, né? O que podemos melhorar, o que podemos conservar, né? Enfim, fazer uma avaliação. E ela dizia então que eles estranharam, porque eles viajaram, essas 35 conferências foram nos Estados Unidos e na Europa. E quando eles estavam em viagem, eles pegavam climas diferentes, hábitos diferentes, alimentação diferente, vestuário diferente, tudo diferente. Porque cada dia eles iam numa região. Mas todos os lugares que eles chegavam, fosse a capacidade para 100 pessoas ou para 1000 pessoas, estava lotado. Lotado. E eles ficaram intrigados, imaginando o que acontece, né? E eles concluíram, simples, a conclusão. É que as pessoas estavam com sede de falar de Jesus. A falta que nos faz falar do Cristo, pensar em Jesus, mesmo nós com as nossas dificuldades, às vezes a gente custa se concentrar, mas quando a gente consegue, tudo se renova à nossa volta. Eu costumo falar, né, comparar como aquele pasto ressequido, às vezes tudo queimado depois da seca. Quando vem uma chuvinha, tudo fica reverdecido de repente. 20 dias depois, está tudo reverdecido. Então, esse é assim. Então, quando nós falamos, pensamos, meditamos no Senhor, tudo se renova. Mesmo a gente não vendo, mas a gente sente. Então, esse é um grande ensinamento, né, para a gente perceber que quando a gente fala em Era Nova, olhem só, nós falamos dos tempos novos, o título que eles deram ao livro, e vamos falar agora da Era Nova. Porque quando a gente fala em Era Nova, a gente pensa, queiramos ou não, no Cristo, no Senhor, ou em Deus, nosso Pai, que é o Pai, né? A quem nós devemos tudo.
E aí, quando a gente pensa no Cristo e em Deus nosso Pai, a gente precisa lembrar como que o Pai cuida de cada um de nós. Nos criou, nos deu a vida, nos dá a vida, nos sustenta, cuida de cada um de nós, onde quer que estejamos. E Ele, às vezes nós não nos lembramos, mas quando Ele criou esse planeta, né, Ele cuidou do planeta, ou seja, Ele cuidou de nós, porque nós viríamos habitar aqui, e de tantos quantos habitem. Porque Ele criou, Ele deu um abraço nesse planeta, de uma atmosfera, a gente chama atmosfera, né? A ciência sobe um pouquinho, fala estratosfera, tem opção de nomes aí. Mas se a gente pegar, não precisa ir muito longe, se a gente pegar na internet, nós vamos ver que subindo, a gente chega aí a uma camada atmosférica de uns 150 metros de espessura em torno da Terra. Algo assim inimaginável. Várias, divididas, inclusive na camada de ozônio, e essas camadas todas são para proteger a Terra e, consequentemente, nos proteger. Por que nos proteger? Diz a Academia de Ciências de Nova York que todos os dias mais de 50 milhões de estrelas se descondensam. Normalmente, outras são criadas, se descondensam, e esse descondensar gera meteoritos ou aeróglitos, e isso cai sobre a Terra. Então diz também a Academia que se um cair na Terra, onde ele cair, bombardeia a Terra. Mas 50 milhões por dia caindo, aí vem a Academia, né, sob a direção do Dr. Cressy Morrison na época, e eles vão concluir que essas camadas atmosféricas, quando esses meteoritos caem, eles se chocam nessas camadas atmosféricas, se descondensam, se desfazem. E nós nem tomamos conhecimento, a gente nem está sabendo, e o Pai continua cuidando. Trazendo para um exemplo extraordinário, mas minúsculo em relação ao tamanho, pelo menos físico, o nosso rim filtra o sangue todo do corpo a cada 50 minutos. Quantas vezes esse rim filtra o sangue todo do corpo durante o dia? E imagine durante 100 anos de vida, e a gente nem está notando. Isso é a presença de Deus na nossa vida que a gente não percebe. Sem falar na respiração e tantas outras situações, né? Para a gente não alongar nesse viés. Mas a Academia também, ele diz o seguinte, isso dados de 2023, que no universo nós temos aí 3 trilhões de galáxias. Nós não vamos prender os números não, por favor, só para ilustrar, para a gente ter uma noção pequena, né, da grandeza do nosso Pai, do amor infinito dele, né? Porque se a gente prender em número, a gente acaba perdendo o foco, que é a mensagem moral, né? Mas então, só para a gente perceber, diz a Academia que nós temos no universo aí 3 trilhões de galáxias. Só que cada uma das galáxias tem 200 bilhões de sóis. Não dá nem para fazer conta, né? Não há calculadora que consiga. 200 bilhões de sóis em cada galáxia e temos 3 trilhões de galáxias. Imagina. Então o Pai cria tudo isso e muito mais, né? E compartilha conosco. Essa chave a gente precisa estar atento. O Pai compartilha conosco. O compartilhar denota amor. Isso é amor. Também trazendo, por exemplo, minúsculo, mas só para a gente entender melhor, né? É aquela mãe que tem lá 8 filhos, 6, 8, 10, às vezes as comunidades que nós trabalhamos, e ganha 2 pães de presente. Ela parte, os menininhos, para ela não sobra. É o compartilhar, pequenino e minúsculo, nós estamos citando um exemplo, mas é assim, não é? A mãe que tem um ovo por 6 filhos, ela parte uma unhinha, como se diz, um pedacinho para cada um, não sobra para ela. É amor, é compartilhamento, não é? É igual aquela senhora que falou assim: eu apanhei tanto do meu marido à noite, que ele usou drogas, me quebrou 2 costelas, mas eu vou falar para o senhor, eu não deixei de amamentar meu bebê recém-nascido. É o compartilhar. Então o Pai de misericórdia, ele dá tudo, ele entrega tudo, ele cria tudo.
compartilha com seus filhos. Isso é maravilhoso. Isso é o amor de Deus, né? E aí chega Jesus, né? E fala assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Você lembra? Porque nós ainda temos uma dose muito grande de egoísmo dentro de nós. Nós não sabemos compartilhar. Nós não sabemos nem sorrir com a alegria do outro. Aquele que comprou uma casa nova ou uma casa, às vezes não dá nem para comprar uma casa nova, mas comprou uma casa, né? Ele não consegue sorrir com ele, comemorar com ele. Estou falando comemorar intimamente, do coração, né? Então, a nossa dose de egoísmo ainda é muito grande, de orgulho. Então, quando Jesus traçou um norte, ser perfeito como o Pai, é para que a gente tenha um norte. Aí a gente fala assim: mas eu vou ser perfeito igual a Deus, então você é um Deus também, né? Aí Kardec vem em nosso socorro e a gente pega um trechinho da fala de Kardec, para a gente poder entender melhor, né? E eu copiei, aqui, reproduzido o Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 2. Está lá, muito mais do que nós estamos trazendo aqui. Só que nessa colinha que a gente fez aqui, Kardec fala assim: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela, a criatura, tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Imagina, quando ele fala assim, os homens não teriam entendido, porque Jesus falou em outra época, nós sabemos. Imagina se ele fosse explicar a relatividade, o caminho da perfeição dos espíritos, aquela comunidade de espíritos puros que convivem com Deus, ficaria muito difícil. Então ele traçou um norte, isso que Kardec está dizendo aqui. Mas ele ainda completa no outro trechinho que recortamos. Ele fala assim: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da máxima: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Bom, e agora nós entendemos porque Jesus estava falando das pessoas ainda de pouco desenvolvimento moral, não que nós tenhamos, mas a gente avançou um pouquinho no progresso moral, na ciência, uma série de situações. E naquela época Jesus não tinha como explicar toda essa situação, então ele traçou um norte para que nós soubéssemos onde a gente quer ir, ou seja, a gente definisse um caminho, uma rota, e mesmo assim, ele traçando um norte, nós não definimos o caminho, a gente continua fazendo curva, as curvas são por nossa conta, ele traçou uma reta, e a gente vai por ali, a gente vai por aqui, a gente senta na curva, espera, depois eu resolvo, e assim a gente fica marcando o passo, patinando, vamos dizer assim. Então, nesse capítulo, que é o primeiro capítulo, nós pegamos os trechinhos do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de termos inserido esse aqui, que é o 17. Mas a gente quer dizer que nessa introdução, que foi quando Jesus falou assim: eu não vim destruir a lei. Jesus chegou explicando, apesar da gente não ter aceito e não ter entendido. Ali, Allan Kardec vai falar. Allan Kardec começa a comentar esse assunto. Ele fala sobre Moisés, depois ele fala sobre o Cristo, ele fala sobre a ciência e a religião, fala do Espiritismo. 4 itens que Kardec vai comentar para nós. Aí, depois de Kardec, vem Instruções dos Espíritos. O Evangelho é assim, Depois vem Instruções dos Espíritos.
Aí nessas instruções dos Espíritos, vem os Espíritos do Senhor falar para nós da Era Nova. Aí que eles entram na Era Nova. Kardec fez toda uma estruturação, comentando os fatos: Espiritismo, Cristo, Moisés, a ciência e a religião. Aí depois eles entram falando da Era Nova. Foi aí que a gente pegou. Aí quando a gente vai ver nesse trecho lá, tem 4 Espíritos, 3 ou 4, vamos ver, né, que vem falar da Era Nova. Aí o que nós fizemos? É tão rico a matéria, que a gente pegou umas linhazinhas de cada um, para a gente meditar, né, para ir enriquecendo o nosso estudo, porque nós estamos fazendo uma pequena viagem aí, né? O primeiro espírito cuja comunicação constou-se do Evangelho segundo o Espiritismo, realmente é o primeiro, né, e que se identificou como um espírito israelita. Ele deu a comunicação sobre a Era Nova, né? E a gente vai poder perceber, porque veio o espírito israelita, depois veio Fenelon, depois veio Erasto, falando de Santo Agostinho. Então a gente vai ver como que eles vão fazendo o link das matérias, as sequências das matérias. Porque quando Kardec coloca no Evangelho, ele não coloca por ordem de data, ele coloca por ordem de alinhamento de ideias que vem do manancial de Deus. É maravilhoso. O manancial é um só. Aí um busca um pouquinho, outro busca e vão alinhando. O trabalhão de Kardec durante todo o Evangelho segundo o Espiritismo, alinhar as mensagens de acordo com o direcionamento de Deus. Aí nós então pegamos o espírito israelita. O que ele fala da Era Nova? Ele fala assim, isso foi em 1861. Ele fala assim: o povo hebreu, inteligência notável, o povo hebreu, inclusive nas artes e na ciência. Então era um povo muito inteligente, extremamente, porém, atrasado em moralidade. Era um povo semi-selvagem. Daí Deus se serviu de recursos materiais que tocavam o sentido, para que pudessem entender a existência de um pai que cuida, que ama. Não entendiam que se poderia adorar a Deus senão pelos holocaustos. Isso é maravilhoso. Olha só. O que o Espírito Israelita está dizendo aqui? O povo hebreu, inteligente, desenvolvido as artes, moralidade muito empírica, pouco desenvolvida, até mesmo semi-selvagem, ele fala aqui, não é? Então, precisava o Pai Celestial se apresentar a esse povo, aos filhos. Não, eu estou aqui, eu que criei vocês, eu cuido de vocês. Ele precisava apresentar. Só que ele não tinha como apresentar a um povo semi-selvagem como um pai que ama, um pai que é amor, um pai que cuida, que compartilha tudo. Aí o que ele fez? Se apresentou a eles dentro da condição de entendimento deles, que foi o que Moisés fez. Moisés baixou uma série de leis, que foram 613 leis, ou 611, me escapou exatamente aqui agora, está lá no livro de Números, dos Levítico, Deuteronômio, as leis que Moisés baixou, junto com o momento que ele recebeu a tábua das leis, os 10 mandamentos de Deus. Então os 10 mandamentos são divinos, eles não mudam, é para sempre. As leis que Moisés fez são leis civis que vão mudando com o tempo. Só que ele não entrou em detalhe, ele baixou as leis, eram tudo do Pai. Tudo é do Pai mesmo, né? Mas aquelas leis ele tinha feito para disciplinar as pessoas. Dentro dessas leis, ele colocou Deus como um Deus que castiga, um Deus que pune, porque senão eles não respeitavam as leis. Então foi assim que Deus se apresentou. Ele apresentou Deus para eles. E Deus depois acabou confirmando essa linha de pensamento, porque os hebreus tão baixo, reduzido, iniciando no campo moral, que eles começaram a ter fome. Só 2 exemplos para a gente ter uma noção como que eles se comportavam. Começaram a ter fome, e aí começaram a dizer ao Moisés, querendo fazer revoltas, dizendo que para morrer de fome ali era preferível ter deixado eles na escravidão lá no Egito, que lá tinha muita comida. Olha o ponto, eles tinham acabado de ser salvos lá do Egito, libertados. Aí, mas Deus, na sua paciência, na sua misericórdia, o que o Pai fez? O Pai fez chover maná no deserto.
e alimentou todo mundo. Mas depois, em outro momento, eles falaram assim: nós estamos morrendo de sede, nós vamos morrer de sede aqui. Para morrer de sede aqui, era preferível ter deixado a gente na escravidão no Egito, porque lá tinha água em abundância. O que o pai fez? Pacientemente mandou que Moisés tocasse na rocha com o cajado e fez jorrar a água da rocha. Mitigou a sede de todo mundo. E era assim que o pai ia fazendo com eles, mesmo eles não percebendo. Só que chegou um momento que eles pensaram assim: mas Deus realmente é muito bom, nós precisamos agradecer a Ele. Aí começaram a reunir uva, trigo, alimentos para oferecer a divindade, matéria, oferecer a Deus, o Espírito Supremo. Mas Deus, na sua paciência, ia deixando que tudo fluísse, Então eles ofereciam as coisas materiais para agradecer a Deus. Só que eles pensavam assim: mas Ele é muito bom, nós temos que oferecer mais alguma coisa, vamos matar alguém, oferecer o sangue, vamos matar uma pessoa, vamos matar uma cabrita, vamos matar um animal, oferecer o sangue a Deus, como se matando um filho agradasse o pai. E assim é que foi. Então até hoje nós temos muitas situações de ofertas materiais à divindade, que é o nosso Pai de amor e de misericórdia. Mas foi o que ocorreu na época. Então é isso que o Espírito israelita vem aqui e traz para nós. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois vem Fenelon, também no mesmo ano de 1861. Aí eu fui lá, fiz um recorte, trouxe aqui para a gente, para não trazer tudo, né? Muito bonito, muita coisa, e a gente precisa ler, precisa estudar, precisa discutir, trocar ideias, E aí eu trouxe aqui. Aí o benfeitor falou assim: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Maravilhoso essa coisa. Se a gente for sentar aqui, cruzar as perninhas e conversar, vou ficar a noite inteira, de começar a interagir. Sabe por quê? Porque a chegada de Jesus, foi aquela estrela, como diz o Divaldo, de primeira grandeza, que iluminou o mundo, a chegada dele. Tanto é que ele chega na manjedoura, e corais angelicais, a corte de espíritos celestes que o acompanhavam e que o acompanharam o tempo todo, aquela corte de espíritos celestes, o que eles fizeram quando foi apresentar, dizer, informar aos pastores que Jesus havia nascido? O que aquela corte de espíritos celestes fez? Começaram a cantar o hino: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa chegada de Jesus ali na manjedoura, ela foi tão importante que parou o tempo, parou o relógio do tempo. Foi naquele dia que começou tudo de novo. Mas tudo de novo o quê? Começou a contar o tempo. O relógio zerou, que nós não sabemos como, e começamos a falar ano 1, ano 2, ano 3, depois de Jesus, depois do Cristo. Era assim. Até documento jurídico, e muitos anos atrás, constava lá, ano tal, DC. Não é isso? Tá. DC, tinha um D ponto, DC ponto, que era ano 1900, por exemplo, eu não me lembro o ano, depois de Cristo. Com o passar do tempo, muito tempo, hoje nós não falamos mais 2025 depois do Cristo. Todo mundo sabe que é depois do Cristo, porque o relógio do tempo parou e recomeçou a contar o tempo, naquela chegada dele. Então, essa luz que o benfeitor está dizendo para nós, dentro da nossa humilde capacidade de extração da mensagem, que a mensagem é imensa, os espíritos superiores, eles falam numa palavra, eles falam livros e livros e livros e livros, Então, cada um enxerga, olha pela mesma janela, mas enxerga às vezes coisas diferentes, Então, dentro da minha humilde capacidade que nós estamos extraindo aqui, essa luz chega, diz o benfeitor espiritual, dissipou as trevas. Foi o advento de Jesus Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Aí nós oferecemos para ele a cruz, por desencarnação,
E a terra está lá. No Evangelho, né? O véu do tempo rasgou, o tempo escureceu, é uma situação. Mas essa treva não era a treva que nós estamos vendo lá fora da noite, né? A treva do mundo íntimo das criaturas, né? Essa treva que nós estamos nessa luta aí para espargir, né? Substituir pela luz do nosso mundo íntimo, né? Toda a humanidade. Então, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Na mesma época, depois de Jesus, continuamos lá invadindo as choupanas, as casas, matando as pessoas, desrespeitando as pessoas e anexando territórios ao território romano, né? Até lá pelo século III, IV, onde Roma decretou o cristianismo como religião oficial de Roma, e aí acabou que deturpou o cristianismo, porque era para que nós cristãos abraçássemos os romanos e mudássemos os hábitos deles. Eles acabaram que nos abraçaram e mudaram os nossos hábitos. Aí perdemos a simplicidade do cristianismo, aquela beleza que Jesus havia trazido, né? E começamos a disputar poder, né? E aí, ao longo do tempo, as coisas se complicaram bastante. Mas aí o benfeitor continua, né, dizendo assim, ele fala assim: o mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Sim, meus filhos, eu pulei um pouco e fiz um outro recorte. Ele fala assim: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não seres derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas, que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito interessante. Não vos assemelheis às virgens estouvadas, né? Isso está relatado, essa parábola que Jesus contou, está relatada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, no versículo 1. O que foi essa parábola que Jesus contou? Jesus vai dizer para os apóstolos, né, para as pessoas, né, começava dizendo para os apóstolos em geral, né, que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Assim, 10 virgens saíram para esperar o esposo. Dependendo de algumas traduções, fala assim: encontrar o noivo, né? A tradução que nós pegamos em busca ou para o encontro do esposo. Aí vai dizer assim: 5 das 10 eram prudentes e 5 imprudentes. Em algumas traduções vai dizer assim: 5 estouvadas. É a mesma coisa, né? O que Jesus estava querendo dizer é que as 5 prudentes, elas levaram lâmpadas, usavam-se lâmpada à noite, né? Levaram lâmpadas acesas, todas as 10 levaram lâmpadas acesas. Só que as 5 prudentes, elas levaram azeite de reserva, e as 5 imprudentes não levaram. Aí, quando o esposo estava demorando à noite, elas pestanejaram, diz o Evangelho assim, ou cochilaram. E aí o azeite foi gastando, né? Mais tarde, em algumas traduções, assim, à meia-noite, houve-se um silvo, houve um barulho, era o esposo que chegava. Elas se levantaram rapidamente, se preparando para receber o esposo, e a lâmpada das imprudentes não tinha azeite para acender. Aí elas pediram às prudentes azeite para as suas lâmpadas, mas as prudentes disseram assim: vá àqueles que vendem e comprai para vós. E elas foram. As prudentes acenderam suas lâmpadas, esperaram o esposo chegou, entrou para dentro, fecharam a porta. Quando as virgens imprudentes chegaram, bateram na porta e falaram assim: Senhor, abre-nos. E ele falou assim: na verdade eu vos digo, eu não vos conheço. E aí Jesus fecha a parábola, quando ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, se a gente não sabe a hora que o esposo vai chegar, mantenha um azeite de reserva. Esse azeite é a nossa vigilância,
É o nosso exercício do amor, do compartilhamento, da fraternidade, da solidariedade, da piedade, da misericórdia. O exercício é o azeite constante que vai nos manter a lâmpada acesa. Então é belíssimo esse trabalho que Jesus faz da parábola, né? Porque ele falava na linguagem que as pessoas entendiam na época. E é muito bonito porque ao longo dos milênios todos nós entendemos. Mas na época eles usavam mesmo o azeite para acender, então ele utiliza a linguagem da época para que as pessoas entendessem. E aí o benfeitor conclui esse trechinho que nós pegamos, que ele fala assim: a revolução que se prepara é antes moral que material. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então a cada um cabe uma missão. O pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho, a filha, o profissional. A gente pega uma empresa, tem profissional de todos os níveis, de todas as classes sociais. A gente pega a comunidade, tem profissional de todo tipo, tem o médico, tem o engenheiro, tem o economista, tem o advogado, mas tem o que trabalha na Denurb, a gente fala é Denurb, que é a companhia da limpeza, né, urbana, né, aqui eu não sei como chama, mas é aqueles que trabalham no caminhão do lixo, aqui é o pedreiro. As profissões são as variadas, né? Quem que é o mais importante? O importante é aquele que faz com amor aquilo que lhe cabe. Isso é o mais importante. É fazer com amor, é a doação. O que é o mais importante no centro? Né? É o presidente, é aquele que está limpando o banheiro, é aquele que se doa, né? Aquele que se entrega, aquele que faz com amor, né? E esse é o desafio. Porque fazer, a gente pede o A, o B, o C para fazer, ele faz, qualquer um faz. Agora, fazer com o coração, com o sentimento, não é fácil, né? É um aprendizado ao longo dos milênios que nós estamos buscando aprender. Bom, a gente dá um pequeno salto aqui. Quando a gente vai verificar que o Paulo, o apóstolo, a gente perceber como que é importante. Às vezes a gente fala assim, mas cada um faz o seu trabalho, cada um doa-se. É muito importante, é muito importante. O Paulo, quando ele fala na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele fala assim, a unidade dos membros do corpo. É maravilhoso quando ele descreve todos ou grande parte dos membros do corpo, o que faz, a importância que é. Nós não vamos pegar esse trabalho do apóstolo, porque nós vamos fazer apenas um recorte para a gente dar continuidade ao princípio, meio e fim da nossa reflexão. Mas Paulo dizia assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Olha que interessante. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, olha a didática do apóstolo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. É uma metáfora maravilhosa, porque ele está comparando o nosso corpo, que é fácil da gente entender, realmente a importância de um dedo, o dedinho mindinho, né? Só quando a gente corta ele, que a gente fala assim, nossa, mas que falta faz esse dedo só. Barra toda hora, né? O pé, tem o problema no pé, nossa, que falta faz o pé. Então, aí que a gente percebe a importância de cada membro do nosso corpo.
Aí ele fala assim para a gente entender e vai ao Cristo, dizendo que todos nós, os tempos religiosos também, todas as pessoas, todos nós, irmãos menores do Cristo, somos membros do amor de Deus. Todos nós, cada um na sua função. Assim como o corpo, cada membro tem a sua função, cada um de nós temos a nossa função em torno do Cristo. E aí a gente fala assim, qual que é melhor no corpo, agora no corpo físico? Qual membro que é mais importante? Aquele que estiver bem de saúde, está tudo bem. Então qual que é o mais importante em torno do Cristo? Aquele que estiver se doando, cumprindo o seu papel. É muito bonito, né? É muito bonito a gente refletir isso. Mas o que tem isso a ver com a nova era? O que tem a ver é que nós estamos sendo convidados para que, se nós não fomos até agora um membro importante, que se doa, que se entrega, que nós sejamos a partir de agora. É que o Chico Xavier falou belíssimamente, né? Iluminadamente, quando fala assim, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se nós não conseguimos fazer até agora, ou viver como membro do corpo do Cristo, que a gente possa começar agora. Esse é o desafio da nova era. Mas a gente precisa avançar mais um pouco. Como, observem bem, nós falamos aqui do espírito israelita, falamos do Fenelon, né? Agora nós chegamos no terceiro e o último, que é Erasto. O Erasto, ele vai trazer mensagem de Santo Agostinho. A mensagem dele é bem grandinha assim, meia página no máximo, mas nós vamos pegar aqui algumas linhas somente. Ele fala assim, ele cita o exemplo de Santo Agostinho. O Erasto faz isso. E Santo Agostinho dizia assim, Deus, o amor, a caridade, a misericórdia. Nós vamos ter que voltar um pouquinho, olha só. Olha só que interessante, gente. Olha, na pergunta, todos nós sabemos, a gente vai só fazer uma retrospectiva, um parênteses bem rápido, que o Livro dos Espíritos foi a primeira obra da codificação espírita, né, das 5 basilares. O Livro dos Espíritos é o primeiro. Ele tem 17 capítulos de introdução, tem 2 páginas de prolegômenos, assinado lá João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, etc, Espírito Verdade e tal. E tem 1019 perguntas no miolo do Livro dos Espíritos. E no final tem 9 capítulos de conclusão. Quem assinou o último? Santo Agostinho. Isso é o Livro dos Espíritos. Então, na questão 1009, das 1019, na 1009, Allan Kardec perguntou aos Espíritos sobre essa questão complicada e discutida da eternidade das penas. Porque desde quando o cristianismo se tornou religião oficial de Roma, você lembra que nós falamos, acabou sendo envolvidos por os romanos na busca de poder, etc. Naquela época criou-se ali uma penalidade no céu e no inferno, aquelas penas eternas, né? Então Kardec pergunta aos espíritos, afinal de contas, como é que é isso, essas penas eternas? Questão 1009. É tão importante essa questão que vem ali o espírito Santo Agostinho responder, depois veio Lamennais e respondeu, depois veio Platão e respondeu, depois veio Paulo o apóstolo e respondeu. Todos respondendo sobre essa questão das penas eternas. É lindo, gente, é maravilhoso, precisa olhar lá, tá? Então a gente pegou o quê? Eu peguei umas meia dúzia de linhas aqui somente, tá? Eu peguei pequenas linhas de Santo Agostinho, as 4 linhas, e outro tanto do Paulo Apóstolo, né? Para a gente só enriquecer o nosso trabalho, mas deixando aí o convite para dar uma olhada lá. Santo Agostinho então falava assim, Deus, o amor, a caridade, a misericórdia. Olha o que está falando é Santo Agostinho. E quando um espírito desse fala, isso é importantíssimo. Quando um espírito fala, ele está falando em nome de toda a corte espiritual que recebe as ordens diretamente de Deus. Ele apenas é o representante naquele momento de toda aquela plede de espíritos. É muito importante a gente perceber isso.
Então, o Santo Agostinho está, ele, como os outros, né, em tantos casos que eles se identificam, ele está se identificando, né, porque nos mostra melhor que tem alguém falando conosco e tudo, falando ao nosso coração, mas ele está, na verdade, representando todo o aprendizado de espíritos superiores. Então, o Santo Agostinho vem aqui e fala assim: Deus, o amor, a caridade, a misericórdia. O esquecimento das ofensas. Não haverá contradição a bondade infinita e a vingança infinita. Que interessante. Ele traz uma profunda colocação filosófica para a gente pensar. Mas isso, eu estou pegando 2, 3 palavras entre pelo menos 2.000 palavras que ele fala lá. Caracteres, vamos falar assim, palavras, caracteres. Porque ele fala assim, se só aí já é o suficiente. Se Deus é infinita bondade, como que pode ser a infinita vingança? Ele fala, mas como é que pode? Não há uma contradição nisso. É simples da gente entender. Fala, mas como que pode ter uma pena eterna de vingança ou de castigo, se ele é infinita bondade, o infinito amor, a infinita misericórdia? Então, é preciso a gente, como a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida ao raciocínio, à fé raciocinada, a gente tem que raciocinar para entender. É isso que Santo Agostinho está convidando. Ele não fala muito, ele está colocando pontos chaves para nos colocar a refletir. E a gente fala, realmente não tem sentido isso, né? Isso que o céu e o inferno está aí quase fazendo 160 anos, né? E o centro já começa a comemorar, né? O mês do livro Céu e Inferno, 160 anos, semana do livro Céu e Inferno, 160 anos, né? Porque é muito importante essa obra, né? Ela traz muita clareza e claridade para o nosso coração. Aí Santo Agostinho ainda faz uma outra colocação: quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, o veria a cada momento seguir a escala do progresso por graus insensíveis a cada geração, e oferecendo a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam. Santo Agostinho está falando assim: olha, o mundo, todo mundo, a transformação do planeta Terra está no programa divino. Então isso vai acontecer, queiramos ou não, independente da minha vontade ou não. Só que o planeta, como os outros planetas também, estão estando na Terra para ficar mais fácil para nós, o planeta, ele vai, a gente não percebe, a gente sente as coisas que estão acontecendo à nossa volta e tudo, mas a mudança dele, ela é tênue, e por isso que ele fala aqui, progresso por graus insensíveis. A gente não percebe, mas está mudando, está mudando. Então ele diz assim: com essa mudança, esse planeta, ou o planeta que muda, oferece aos seus habitantes condições de mais conforto, né? Ele fala aqui de morada mais agradável, à medida que esses habitantes avançam. Olhem, gente, o mundo muda. Se nós não mudarmos, nós vamos ter que ir para um plano onde seja mais compatível com o nosso teor vibratório, porque nós somos energia. Nós, espíritos, somos energia. O corpo também é energia. O corpo espiritual também é energia. Vibra o tempo todo. E essa vibração, ela tem uma faixa, né? De um teor vibratório que se identifica através da lei de sintonia com o mundo X, Y ou Z. É por isso que a gente tem um grupo, às vezes a gente está num grupo, a gente escolhe também, né, no livro Céu e Inferno, os Espíritos trazem isso para nós, Kardec traz isso para nós, que até no mundo físico é comum a gente se reunir com irmãos que a gente tem mais afinidade. É isso. Se tiver umas 100 pessoas aqui numa recepção, provavelmente grupinhos vão fazer assim, de pessoas que falam a mesma língua, pensam mais ou menos igual, né? Se sente melhor junto com o outro. É uma questão da lei de sintonia, que é uma das leis que governa os mundos, a sintonia. Então é por isso que Santo Agostinho fala aqui: os mundos vão mudando, vai oferecer morada mais agradável para aqueles que mudarem, que avançarem. Muito interessante isso. É a mesma coisa que a gente pensar assim, né? Uma escola
estudante tomou pau, lá na faculdade, né? Tomou pau, né? Não passou. A faculdade vai continuar. Quem vai ter que mudar de série, eu repetir, é ele. A faculdade não vai parar os cursos porque aquele estudante tomou pau, né? Então, quando a gente traz, né, para o nosso meio, fica mais fácil da gente entender o que Santo Agostinho está falando. Mas, como nós vamos concluir, eu peguei o apóstolo Paulo, que eu tinha dito que eram os 4, Platão, Lamennais, Santo Agostinho e Erasto, falando de Santo Agostinho, e depois pegamos o Paulo Apóstolo lá na questão 909, né? Na verdade, nós estamos falando dessa questão do Livro dos Espíritos, Penas Eternas, e quem fala, só repetindo, porque para que eu não me engane, eu acho que eu citei aqui meio equivocado, né? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós citamos Kardec, depois citamos o Espírito Israelita, depois citamos Fenelon, o Erasto falando de Santo Agostinho. Ok. Aí nós pegamos aqui agora, né, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, sobre penas eternas, onde vieram lá Platão, Lamennais, o Santo Agostinho e Paulo Apóstolo respondendo. Tá certo? Só para a gente fazer assim bem uma divisão legal. Então, nessa questão 1009, eu peguei esse trechinho do Paulo Apóstolo. Olha o que o Paulo fala. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Unidade divina. Para atingir-o, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com lhe exagerardes a severidade. Então, quando nós imaginamos o Deus que pune, Deus que castiga, né? O Deus que inventou uma pena eterna, nós estamos exagerando a severidade de Deus, que não é verdade. E aí é onde o Paulo fala assim, digo-vos em verdade, que mentis a esses princípios fundamentais. Quais princípios fundamentais? Justiça, o amor e a ciência. Se a gente exagerar na punição de Deus, nós estamos indo contra a justiça, o amor e a ciência. É isso que o Paulo está falando. Uma vez nós sintonizando com justiça, amor e a ciência, nós estamos caminhando para a unidade divina. O que é a unidade divina? É a gente compartilhar. É o compartilhamento, é viver com fraternidade, é a gente ter a solidariedade com o outro, exercitar o amor ao outro, irmão. Ou seja, é a gente ter tanto o homem nobre quanto o homem rebelde no mesmo nível de amor, que é o que o Pai faz. O amor dele é igualzinho para todo mundo. Só faz uma diferença. Vai captar mais o amor dele quem estiver mais sintonizado com ele. Isso é uma lei de justiça. Ele está tanto aqui conosco, estamos orando nesse momento, vibrando com ele, conectados com ele, quanto está também nos presídios, nas ruas, nos guetos. As pessoas, a sintonia, a lei de sintonia é que vai permitir às pessoas usufruírem mais desse amor, ou menos. Que aí envolve a lei do livre-arbítrio, não é isso? A causa e efeito, que a doutrina espírita maravilhosamente traz para nós, que nós não podemos aqui agora entrar em função do tempo nosso, que já se escoou, não é? Mas nós queremos então só nos lembrar de que esse exercício da fraternidade, da solidariedade, ela é fundamental. E o Pedro, né, nós vamos dar outro salto só para a gente concluir. O Pedro apóstolo, quando estava divulgando o Evangelho de Jesus, depois que Jesus voltou à pátria espiritual, ele estava lá na Casa do Caminho. No livro Paulo Estevão traz assim um capítulo que chama assim, lutas pelo Evangelho. Para a gente ver que em todo lugar tem problema, né? Todo lugar, para a gente seguir Jesus, começa um problema aqui dentro. E depois começa fora também. É muito complicado. Então Pedro, ele estava meio perdidão naquela situação. Eu estou misturando algumas palavras minhas, tá, gente? Perdidão é nossa, né? Claro, né? Então, assim, aí lá o relato é o seguinte, ele ficou meio dividido. Ele fala lá no livro Paulo Estevão, fala assim, quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Ele queria até sair dali, a coisa estava feia.
Aí ele diz assim: em seguida eu pensei em aceitar a luta e reagir. Então, de um lado ele pensou sair, de outro ele pensou em enfrentar a situação. Para a gente ver que os problemas não são nas nossas casas. O casa da família, ou o casa do centro espírita, ou a nossa casa na comunidade. Os problemas estão por todo lado, porque a gente os traz dentro de nós, né? Nós temos que vencê-los. E aí o Pedro falou assim: mas uma noite tão bela como estava, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos, quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias do Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes, os doentes que batem à porta. Desde então não desejei mais que servi-los. Que nós possamos esquecer os nossos caprichos individuais, as nossas vaidades, nossos ciúmes, nosso egoísmo, para servir a causa do Cristo, através dos nossos irmãos, que a cada momento bate a porta, para que sejam abraçados. Não é a busca da cesta básica, porque na maioria das vezes eles vêm como nós, em busca de um colo, de um consolo, de um conforto, mas às vezes vêm buscando tudo isso e mais necessitado de algo para o estômago, né? A gente sabe que todo momento bate alguém, mas as aflições, nós precisamos atender o chamado de Jesus, para que nós possamos contribuir em minimizar as aflições, porque minimizando a aflição do outro, amenizamos as nossas também, né? E vamos nos superando a cada momento, a cada dia, um pouco mais. Que esse mestre querido, que Deus nosso Pai nos abençoe, os mentores espirituais dessa casa, que velam aí tantos anos, né? Aqueles que já passaram por aqui e os que estão por aqui ainda, não é? Encarnados e desencarnados, recebam o nosso abraço no coração. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.
Então vamos agradecer mais uma vez por este momento musical, este momento angelical, em que as palavras ecoam e que nós possamos sentir e emitir o que viemos aqui no céu. Que cada um mentalize seus lares, mentalize aqueles a quem tem seus pensamentos, porque sabemos que não estamos sós. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos protege e nos auxilia a todo momento. Por esta noite abençoada, por cada um que está aqui entre nós e aqueles que mesmo não fisicamente, mas em pensamento, conosco aqui. Agradecemos a vida deste irmão que nos trouxe um pouco de clareza em assuntos que precisamos retomar, ler mais um pouco, estudarmos as parábolas de Jesus. Amado Mestre amigo, aquele que nos dá as forças e que nos sustenta, que possamos encerrar esta noite abençoada. Assim seja, graças.